estava preparado, né, para a questão física, para a questão de entrosamento. Então a gente sabia sim que ia ser difícil, né? Jogando com o Cruzeiro em qualquer situação dentro de BH é um adversário muito forte, né? Ainda mais nós sabemos que o Cruzeiro precisava vencer esse jogo, a pressão que se envolvia. Mas a gente acredita que para esse próximo jogo a gente possa ter um entrosamento melhor, né? Os atletas num período melhor, num horário melhor de jogo, possa desenvolver e ter um pouco melhor de um condicionamento para a gente tentar vencer esse jogo. O Adamar, antes aí, já passando a bola para você, a palavra emblemática que resume tudo para mim, superação. Superação da URT, um resultado absolutamente normal dentro das circunstâncias. Adamar. O Jonathan Alemão, gostaria que você fizesse a seguinte análise. A gente sabe que o Cruzeiro tem um plantel mais qualificado, lógico, né? O Cruzeiro é favorito contra qualquer equipe do interior, né? Na maioria das vezes. Agora, a URT teve pouco mais de uma semana de treinamento e enfrentou um time que estava aí com 9, 10 semanas já de treinos, né? Melhor fisicamente. Esse ponto você acha que pode ser considerado também em favor da URT? Sim, Adamar, é o que a gente tem comentado, né? O trabalho, todos que conhecem o futebol, precisa de tempo, né? Para que as coisas podem acontecer de uma forma melhor, né? Existe um entrosamento e a questão também do preparo físico, como você relatou, né? Isso prejudicou, sim, ficou nítido, né? Principalmente dentro de campo. Não foi questão de falta de trabalho, mas sim relacionado à falta do tempo, né? Para que se trabalhasse tudo. Então a gente teve que rebolar aqui, né? Para a gente poder trabalhar e chegar nesse jogo e sofrer menos, né? No segundo tempo eu acredito que a gente conseguiu sofrer menos, conseguiu jogar um pouco mais e deu um pouco de alívio, né? Dentro da partida. Vamos agora à pergunta do Elton Souza, o nosso comentarista dos detalhes, também com a gente ao vivo, só que ele fugiu aqui, rapaz, a imagem dele não está para mim aqui não. Vamos ver se você está ok com a gente aí no ar. Bom dia, Elton Souza. Daqui a pouco vai ser restabelecida a conexão. Vamos ao Solon Pereira. Solon Pereira, comentarista positivo. Ontem a gente esteve na jornada esportiva. Você também estava nos comentários, todos nós, juntamente com Marcos Machado, Toninho Cury, lá direto do Mineirão. Bom dia, Solon. Bom dia, Adamar. Bom dia, Elton. Bom dia, Marcos Machado, os ouvintes. Bom dia, J. Alemão. Prazer em falar com você. Eu, durante todo o jogo, inclusive nos nossos comentários, eu e o Elton, primeiro eu quero te cumprimentar pela postura da URT, porque a gente sabe muito bem que uma semana de trabalho a gente não poderia cobrar nada de você nem da equipe, claro. Né? Se você tivesse tido um tempo maior, a gente até poderia ter cobrado um pouco mais. Mas eu pude perceber, inclusive, e tem um detalhe interessante que eu gostaria que você analisasse. Nós vimos o jogo, né? Vimos via televisão, foram 2 gols de falhas individuais, né? 1 gol normal e 2 de falhas individuais. Se isso não tivesse acontecido, né? Esse, entre aspas, se não tivesse acontecido, o resultado poderia ter sido outro. E gostei muito da tua atitude no intervalo do primeiro para o segundo tempo, com a sua mexida. Eu acho que a URT voltou muito mais organizada, você já falou isso, voltou muito melhor organizada dentro de campo, inclusive jogando um melhor futebol. Bom dia, é um prazer estar falando com você de novo, Solon. Você relatou bem, né? Relacionado à questão do tempo, do trabalho, mas uma coisa que a gente tem sempre comentado, né? Um desafio que a gente tinha era isso mesmo, era o que dava para a gente fazer no momento, mas a gente procurou mesmo dentro da partida, inicialmente a gente até entrou com uma equipe para tentar jogar de igual para igual, né? A gente sabia que o Cruzeiro que se tem hoje não é o Cruzeiro de velhos tempos, né? A gente sabia que poderia ter um resultado melhor, só que a gente foi pego, né, desprevenido com 2 gols muito rápido, então você toma 2 gols muito cedo, desarma tudo aquilo que você tinha armado, né? Tomamos um gol,
né, de um escanteio que eles bateram rápido, né, tiveram mérito no cruzamento e no cabeceio, mas também eu relaciono isso como uma falta de desatenção, né, e o segundo e o terceiro gol, que também foi uma falha individual, mas é uma coisa que a gente sempre comenta, quem participa e conhece do futebol, que quando o coletivo não está apurado, ele não está no seu 100%, no seu melhor, se entra muito individual, né? E foi o que acabou acontecendo, né? Para que a gente pudesse jogar melhor, o nosso individual tinha que ter sido melhor. Então a gente deixou a desejar muito nisso, na parte individual. Alguns atletas não conseguiram desenvolver o seu melhor, porque eu conheço e sei que ele tinha capacidade de desenvolver melhor. E no segundo tempo a gente já teve que mudar a postura, né? Uma equipe que já estava tomando de 2, né, com um condicionamento físico não muito bom. Então, as minhas mexidas foi para organizar mais a equipe, estruturar essa equipe para se não ficar tomando bastante gol, né? Mas eu ressalto que o Marcos Machado falou, a questão da superação. Todos os atletas tentou se doar ao máximo, mas com os gols nas partes iniciais de cada tempo prejudicou. Aí o Jonathan Alemão, nosso convidado de hoje, treinador da UET aqui no programa Fogo da Rede ao Vivo. Também conosco, comentarista dos detalhes, Elton Souza. Tudo bem, Elton? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Adamar. Bom dia, Sola, Marcos Machado, Zuzu, Dr. Silvano, amigos do Bola na Rede da Rádio Clube 98. E um bom dia especial para o Jonathan Alemão. Jonathan, eu fiz um comentário ontem após o jogo e normalmente quem é o comentarista que fica ali por conta de analisar, ele olha especificamente 4 pontos. A parte tática da equipe, a parte física, a parte coletiva e a parte individual. Em 2 pontos, a UET me surpreendeu positivamente. Fisicamente, eu achei que, por ter treinado apenas uma semana, o time correu muito bem. De parabéns o Gabriel Chagas e toda a sua equipe de trabalho. E a parte tática me surpreendeu positivamente também, porque jogou como se deve jogar. E a sua estratégia eu acho que foi bacana, não pode abrir para cima do Cruzeiro. As linhas estavam bem próximas, é importante a gente salientar isso aí, olha, diminuindo os espaços do adversário, e quando você está não tão bem fisicamente assim, os jogadores têm que ficarem mais próximos. E o que deixou a desejar, que é absolutamente normal, não pode se cobrar disso, é a parte coletiva, aquela parte de entrosamento, e você disse as deficiências individuais, mas devido os jogadores ficarem 4 meses sem jogar, isso aí também influencia bastante. Te surpreendeu positivamente a parte física da equipe e a parte tática, como surpreendeu a nossos comentaristas? Bom dia, Elton, prazer estar falando com você novamente. Você foi bastante correto, né, nas palavras, e foi o que eu também acompanhei, né, diante de todas as dificuldades que a gente sabia que ia encontrar, e o que você relatou também foi o que a gente conseguiu ver. Mesmo com todas as dificuldades, a equipe não sofreu tanto, né, dentro de campo, eu falo questão física, né, nenhum atleta com indisposição, todos os atletas ainda conseguindo, né, uma jogada ou outra, não chegando a tempo, mas coisa normal, mas surpreendeu sim, né, um entrosamento, aquilo que a gente tinha comentado, de poder ficar um pouco mais com a bola, né, a gente foi até prejudicado nos 2 erros individuais, que a gente estava saindo jogando, né, os 2 gols que a gente tomou, o segundo e o terceiro, foi com a nossa posse de bola, nós estávamos com a bola, era uma proposta nossa de tabelar, ficar com a bola, né, tentar envolver o Cruzeiro um pouco para a gente correr menos errado, e a gente, né, por erros, né, claro que o atleta não quer, né, cometer, mas faz parte, ele está ali, a gente acredita, né, como você tem relatado nos seus comentários. Também surpreendeu a gente, né? Claro que a gente poderia ter sido melhor, ter um resultado melhor, mas por ser um tempo muito curto, a gente ficou feliz, sim. Muito bem, tem um recado aqui da galera, o Thiago Bocão está aqui, ó, amigos do torcedores, aqui parabenizar Jonathan Alemão, jogadores envolvidos pelo jogo de ontem, não vamos cobrar nada dessa equipe. Estamos junto com a UET até o final, em 2021, outra vez no modo Thiago Bocão. Vamos para o Marcos Machado. Marquinhos, mais uma pergunta aí para o treinador Jonathan. Exatamente. Ô, Jonathan, conversei com você hoje pela manhã, porque ontem, lá no Mineirão, Toninho Cury e eu, nós estávamos, como toda a imprensa, nas tribunas. E me causou estranheza
porque não sabia, é claro, durante o jogo não tinha como falar com você e nem mesmo com o Valtinho. Estava trabalhando, claro, evidentemente não era o momento oportuno para manter contato. Impossível. E muitas pessoas perguntando também para a gente, através do WhatsApp, por que a ausência do Val Kennedy? Porque, na minha opinião, eu acredito que é o mais experiente, um jogador que vinha mostrando muita desenvoltura, não começou jogando e sequer entrou na partida. Hoje você me explicou, particularmente também não sabia, gostaria de você explicar para os torcedores, enfim, para os comentaristas, por que não a presença do o Val Kennedy. Marcos Machado, como a gente tem comentado, né, como a gente não teve muito contato, a gente não pôde passar, né, toda essa história. O Val Kennedy, no último treinamento nosso aqui em Patos, né, ele treinou todos os seus trabalhos como titular, né, todos os nossos trabalhos aqui ele era titular, só que no último treinamento ele foi fazer um giro e um atleta logo atrás veio e fez um pisão nele e ele acabou tendo uma torção no tornozelo, né? Ele viajou conosco, a gente até achou que ele iria ter condição, mas o tornozelo dele inchou bastante. Chegando em BH, a gente começou a ter a sensação que ele não ia ter condição de jogo, fez todo o tratamento, mas ainda ele sentia bastante dor, né? Bastante dor. Então a gente poupou ele, né, para que a gente possa chegar aqui nesse próximo jogo, que a gente sabia também que ia ser um jogo difícil e que a gente ia ter que vencer, para ver se ele conseguiria jogar pelo menos um jogo. Porque se a gente coloca ele naquela partida, na situação que ele estava, a gente ia perder ele para as duas. Ia ter que substituir ele bem no início, porque não ia ter condição, e já ia perder ele também para o jogo do América. Então a gente já pensou, já conversou com ele relatou que ainda sente um pouco de dor, né? Mas a gente acredita que, como ele não jogou, né, já está fazendo todo o tratamento, que a gente tenha condição de usar ele no jogo contra o América. O Jonathan, 11h39, para encerrar, qual é a programação para quarta-feira? Esse time vai se apresentar quando? Qual é o esquema para o jogo contra o América? E almejar o quê? Almejar ainda o troféu em Confidência, a Série B? Esse é o foco do RT? Isso, Adamar. A gente apresenta hoje, né? A gente volta aos trabalhos às 16 horas, né? Com trabalhos com o Gabriel, com o trabalho regenerativo, né? Para a gente poder recuperar esses atletas, né? Porque o desgaste e o tempo que os atletas estavam parados em ritmo de jogo foi muito grande. Então a gente precisa recuperar os atletas. Amanhã a gente vai fazer um treinamento à noite, às 18h30, para a gente, né, dar uma melhor estrutura tática, né, montar essa equipe pelo que o América vai estar aqui, né, o que eles vão nos apresentar. Então a gente vai fazer um trabalho hoje às 16 e amanhã às 18h30. Aí a gente já concentra, né, todos os atletas para o jogo. Muito obrigado pela sua presença com a gente. Sucesso para você, Jonathan Alemão. Obrigadão, hein? Obrigado, Adamar. Um abraço e vamos trabalhar essa semana, né, que a gente tenha esses dois jogos, esses dois trabalhos que a gente tem, desempenhar. Como você diz, o que nos resta agora é vencer o jogo, né? Então a gente vai trabalhar o máximo a cabeça dos atletas para que a gente possa, né, dentro do nosso campo, vencer o América, para a gente poder disputar, né, essa taça e quem sabe, né, vencendo essas Copas a gente consegue vaga de Série B, Copa do Brasil. Verdade, valeu, Jonathan Alemão, nosso convidado de hoje. Muito obrigado. E daqui a pouco nós vamos prosseguir com o Elton como solo. Gostaria que o Marcos Machado entrasse a matemática da URT neste campeonato para o jogo de quarta e Marquinhos. É verdade, o professor Elton acompanhando aí. Uma frase importante do Jonathan Alemão. Escrevi aqui para comentar mais com Elton Souza logo mais. A falha individual pode ser reflexo negativo do coletivo não apurado. Bacana, hein? E o Elton Souza elogiou bastante, nós concordamos, acredito que Solon também, os torcedores também. A condição física surpreendeu. Parabéns para o Gabriel Chagas. A gente vai agendar também com ele para falarmos com o preparador físico Gabriel Chagas. A matemática, portanto, para chegar no troféu Confidência, uma vitória contra o América. Um empate contra o América
é muito improvável, porque as combinações é quase impossível. Portanto, vencendo o América, a URT tem 11 pontos, termina a competição com 14 pontos, 4 vitórias. Uberlândia tem 14 pontos, 4 vitórias, um saldo melhor. Então, partindo do princípio que o Uberlândia perdendo para o Tombense, a URT ficaria na 7ª colocação. Para isso mudar de posição, o Tombense teria que golear o Uberlândia. Agora, então, vencendo o América, chegaria no troféu em Confidência. Com empate é muito improvável, a não ser que o Boa empata com o Tupinambás em casa. É muito improvável, né? Então, partindo do princípio que o Boa vença o Tupinambás em casa, aí com empate, 12 pontos e 2 vitórias, 12 pontos e 3 vitórias, não seria suficiente, porque o Atlético teria que fazer 13 gols de diferença no Patrocinense. Isso não existe no futebol, né? 13 gols, jamais o Atlético vai fazer 13 gols de diferença no Patrocinense. Portanto, é vencer o América, chegaria na 7ª colocação dentro do troféu em Confidência. Então, aquela possibilidade de ficar na 8ª colocação e de repente pegar o Cruzeiro, que pode ficar na 5ª colocação, então é praticamente aí impossível, né? Bem improvável. É essa matemática até 5 da tarde no programa Sala de Esportes. Marcos, é só um adendo. Você é um repórter de olho vivo. E ontem você chegou ao Mineirão e viu uma matéria no Super Esporte que quem ganhasse a Taça em Confidência teria uma vaga na Copa do Brasil de 2021. E eu parti para os estudos ontem, depois do jogo da URT e Cruzeiro, falei assim, vou estudar, ver o que fala o regulamento da competição. No Conselho Técnico, o presidente da FMF, Adriano Ar, disse que ia lutar para conseguir uma vaga para a Copa do Brasil para quem vencesse o troféu Confidência. E isso não é extra-campo, não pode ser assim, porque tem um regulamento da Copa do Brasil. E eu fui estudar isso aí, Adamar, Marcos, Sol e amigos do Bola na Rede, da Rádio Clube, porque não há como você arranjar uma vaga. Porque se você colocar um daqui, você tem que tirar um dali. E eu abri o regulamento específico do módulo 1 para fazer um estudo geral. E o artigo 20, ele é bem claro. Ele não fala em vaga, não. Ele fala assim, olha, caso o Estado de Minas Gerais, e eu estou lendo, tenha direito a uma 5ª vaga para a Copa do Brasil 2021, esta será designada para o campeão do troféu em Confidência 2020. Isso significa dizer que não tem vaga garantida, mas tem uma possibilidade e ela está no regulamento. Aí, Adamar, Solo e Marcos, eu parti para os regulamentos e como é feita a Copa do Brasil. E vi o regulamento da de 2020 e da 2019. E ela é bastante clara, Adamar, e eu estou lendo, não estou comentando aqui não, estou lendo. Fala aqui, olha, são 70 representantes das federações estaduais, mais 11 representantes classificados diretamente às oitavas de final, mais 10 clubes que são convidados pela CBF pelo ranking. Isso porque, no ano passado, por exemplo, Adamar, Solo e Marcos, o Botafogo não ficou entre os primeiros colocados do Campeonato Carioca, e ele foi o primeiro do ranking. É exatamente o que a CBF quer. Nesses 10 do ranking, aqueles clubes que não conseguem classificar no campeonato regional, da Série A e Série B, principalmente, eles participam da Copa do Brasil, como foi o caso do Botafogo, do Vitória e do Paraná. Os 70 representantes são distribuídos para as federações estaduais de acordo com a sua classificação. Minas Gerais, por exemplo, ela tem o direito do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto colocado. Bom, como pode surgir uma 5ª vaga para o futebol mineiro? Esses 11 classificados que entram diretos nas oitavas de final são o campeão da Copa do Nordeste, da Copa Verde, da Copa do Brasil de 2019, no caso de 2020, da Libertadores, campeão da Série B, no caso esse ano o Bragantino, e os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, se o campeão da Sul-Americana tem uma vaga, no caso de Minas Gerais, esse ano já não podemos conseguir isso. O campeão da Libertadores tem uma vaga. O campeão da Copa do Brasil tem uma vaga. Aí pode surgir, porque se o América
ficar entre os 4 primeiros e o Cruzeiro ficar entre os 4 primeiros, e um deles ganhar a Copa do Brasil, normalmente abre-se uma vaga para o 5º colocado, no caso, o troféu Inconfidência. E mesmo se não conseguirem isso aí, Marcos Machado, os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro, eles são convidados para a Libertadores da América, são classificados para a Libertadores. E abre também uma vaga, porque eles já entram na 8ª de final. Então, abre uma vaga para mais um colocado do campeonato, ou mesmo do ranking. Nesse caso, por exemplo, se o Atlético, por exemplo, ficar entre os 6 primeiros colocados, aí pode abrir essa vaga e ser do 5º colocado. E está no regulamento do Campeonato Mineiro de 2020. Eu faço questão aqui, Adamar e amigos, de ler novamente o artigo 20. Caso o Estado de Minas Gerais tenha direito a uma 5ª vaga para a Copa do Brasil 2021, esta será designada para o campeão do troféu Inconfidência 2020. Aí a gente vai estudar para saber um pouquinho mais, né, Marcos? Parabéns, parabéns. Simplesmente notável, porque ontem nós vimos uma reportagem dessa condição do campeão do troféu Inconfidência ganhar a vaga na Copa do Brasil. Perguntei hoje para o técnico da URT, para o Valtinho, e até mesmo com a presidente Isabel. Entrei em contato com ela, a URT não recebeu nenhum comunicado, até porque a gente está antenado na Federação Mineira, então não tem essa informação oficial. Nós vimos em um site da capital, eu passei para você, porque sei da sua capacidade para estudar, parabéns. Aí você leu atentamente e fica, portanto, essa expectativa e principalmente a confirmação da FMF. Então é isso, resumindo, precisa vencer o América, chega a 14 pontos, chegaria na 7ª colocação. Com o empate é muito improvável, porque o Boa precisaria empatar com o Tupinambás, até aí um pouco mais provável. Agora, o Galo venceu o Patrocinense por uma diferença de 13 gols, aí realmente não dá para esperar, isso não existe. Agora sim, um abraço para todos e até às 5 da tarde. Muito bom, tá tudo esclarecido, beleza. Marcos Machado também, Elton Souza com esse apanhado geral, né, sobre essa questão das vagas, e o torcedor fica mesmo atento, né, querendo saber a verdade de tudo isso. Antes de comprar qualquer medicamento para o seu gado, passe primeiro na Eliagro, completa linha de medicamentos, vacinas, suplementos minerais, rações concentrados para confinamento, proteinados para seca. Lembre-se, se as doenças do seu gado estão lhe causando estrago, a solução está na Eliagro, onde o cliente é patrão. Doutor Marcolino, 255, Hospital Imaculada Conceição, ao seu lado por toda a vida. Cirurgia geral, clínica médica, ortopedia, pediatria, agora também ginecologia e obstetrícia 24 horas. Daqui a pouco vamos seguir